Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, para quem não me conhece, eu me chamo Elianai e eu gravo alguns vídeos aqui para o canal, falando sobre a palavra, a Bíblia, teologia, coisas do cotidiano. E estou aqui tentando voltar a gravar, estou aqui com a Helena, tá ali um pouquinho para eu conseguir aqui preparar, finalizar o almoço, né, para a gente almoçar. As crianças estão chegando da escola, um já chegou, o outro está chegando daqui a pouco. E estou aqui tentando agilizar. Confesso para vocês que essa fase, após 3 meses já do nascimento da Helena, está sendo uma fase de adaptação muito grande para mim, sabe? Eu tô, apesar de já ter 2 filhos, um de 12 e um de 9, a gente tem vivido coisas novas, né? Experiências novas. Aquele cansaço que eu tinha me esquecido como era. E, pois é, estamos vivendo isso. Deixa eu só pegar o ralador aqui. Então, eu confesso para vocês que tem sido um desafio, tenho vencido com a graça de Deus. E eu resolvi aqui gravar para vocês para falar um pouquinho sobre maternidade e os desafios que a gente enfrenta na mudança de estação, né? A Helena, para alguns que me acompanham, sabem que ela é um milagre de Deus nas nossas vidas, porque antes dela eu sofri 3 perdas gestacionais, então ela é um milagre. E tem sido um processo meio difícil, né? Essa semana passada a gente ficou internado no hospital de segunda a sexta. A Helena teve um quadro de bronquiolite. Começou com catarrinho no nariz e foi evoluindo, a respiração ficando cansada. Não chegou a dar febre, graças a Deus, mas a gente estava tendo esses cuidados, né, com ela. Tempo muito seco também, não sei se foi devido a isso, mas enfim, estamos aqui, vencendo em nome de Jesus. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem ansiosa, assim, preocupada, porque eu já vinha de um quadro de ansiedade em relação ao hospital, por causa do histórico das perdas, e eu também tive que ficar no hospital um tempinho depois do parto, por causa da pressão alta. Então, eu tenho tido alguns episódios, assim, relacionados ao hospital, e eu confesso para vocês que eu sinto, meu marido até brincou assim, né, que Deus está realmente querendo me curar dessa questão relacionada ao hospital, a pavor em relação a lugares relacionados à medicina, mas tem sido um processo assim que eu tenho realmente vencido com Jesus. O João aqui com a Helena. Estou temperando uma carninha aqui para fazer umas almôndegas. A gente já tem ali o arroz e o feijão pronto, então isso facilita um pouquinho. Eu não sei como é para vocês em relação à adaptação de rotina, e essa fase tem tido, como eu falei, muita coisa nova, muitas novidades para mim, e tem sido um pouco difícil. E exatamente agora, para quem sabe, eu trabalho como professora, eu sou professora aqui na prefeitura da minha cidade, estou de licença agora, e a licença acaba quando ela tiver 6 meses, mas eu quero tirar uma licença prêmio após esse período, né? E eu acabei de passar em outro concurso, para a glória de Deus, né? Então, eu não sei exatamente como vai ser. Aqui em casa, eu e meu marido, a gente sempre vai pensando dia após dia, sabe? Se a gente parar para pensar muito, a gente fica muito ansioso e preocupado, mas graças a Deus, durante esses anos, mesmo eu e ele trabalhando fora, Deus vai nos dando estratégias, a gente vai ajustando, a gente conta com a ajuda da minha sogra em alguns momentos, a gente já contou bastante com a ajuda dela. Hoje, a gente não precisa tanto porque a gente tem tentado adaptar os nossos horários. Graças a Deus, como eu trabalho como professora, na escola todo ano a gente consegue ajustar os horários, né? A direção da escola faz os horários de acordo com o que encaixe melhor para cada um, dentro do possível. E o meu marido também, todo ano, tem, por trabalhar em escola também,
tem essa questão de escolha de horário. Então a gente tem buscado adaptar, a gente tenta colocar as crianças na escola no horário que a gente esteja trabalhando, para quando um dos dois estiver em casa, tem alguém com as crianças. Então, com a Helena, a gente tem pensado da mesma forma, né? A gente tem pedido a Deus estratégias, e se Deus nos abençoou com mais uma filha, e me abençoou com a capacidade de passar em mais um concurso, e vai trazer mais tranquilidade financeira para nossa família. Eu confesso que eu não queria, sabe? A minha vontade é ficar em casa, mas eu sinto que é como um chamado também estar ali naquele ambiente escolar. Eu já vivi muitas experiências e eu tenho certeza que estar ali não é só sobre ganhar dinheiro, sobre profissão, mas é sobre um chamado mesmo, sabe? Então é isso. Tô aqui enrolando as almôndegas, vou colocar ali na airfryer e vai ser rapidinho. Preparar um chuchu aqui e uma saladinha pra gente almoçar. A nossa vida, né, é cheia de mudanças em muitos momentos. Por exemplo, agora estou aqui com essa quedinha de cabelo que já começou e eu sempre fico com as entradinhas aqui na frente, exatamente aqui na frente. Mas essas mudanças e adaptações me fazem pensar muito sobre que, apesar de tudo, a gente está vivendo sonhos, a gente está vivendo orações respondidas. Dentro desses sonhos, milagres e orações respondidas, a gente vai passar por coisas que fazem parte do processo de quem quer viver novas coisas, né? Por exemplo, se a gente ora por um filho, a gente vai ter que passar pelas noites sem dormir, o cansaço, a adaptação da nova realidade. Às vezes eu fico pensando a respeito de como a nossa vida toma rumos inesperados. Conversando com meu marido e ele falando comigo essa semana como esse ano a gente viveu orações respondidas. E como esse ano também eu tive a sensação de estar numa panela de pressão, né? Apesar da gente estar vivendo orações respondidas, milagres financeiros, milagres em relação até à reforma da nossa casa, e depois eu vou compartilhar essa experiência com vocês, de coisas que eu escrevi no meu tempo com Deus, no meu caderninho lá atrás, que precisava resolver, que eu estava ansiosa e preocupada, e de repente, um mês antes da Helena nascer, as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, e a gente foi ganhando coisas, as coisas aconteceram, e assim, é inexplicável. E eu olho para aquelas coisas que me preocupavam, que estavam no meu caderninho lá no início do ano, até ali fevereiro, março, e de repente Deus faz, né? Então, eu me lembro muito daquela palavra que diz para a gente não andar ansioso com coisa alguma, porque devemos entregar tudo a Deus, né? Em, em oração e súplica, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. E a gente não deve esquecer disso, que Deus, Ele é o Deus que nos vê, Ele cuida dos mínimos detalhes. Eu acho que eu nunca tinha vivido, assim, já vivi experiências com Deus, mas não lembro de ter sido tão intenso, sabe? Como foi esse ano, assim, de forma tão detalhada, tão clara, sabe? Em tantos detalhes, a forma como Deus fez, da gente ganhar coisas para nossa casa. E isso está muito ligado, assim, a um novo tempo também que a gente está vivendo. Não estou dizendo que antes, no lugar que onde a gente estava, Deus não fazia, mas isso também está ligado a um sonho que eu tive, onde havia uma promessa de Deus, de que Deus faria. E nesse novo tempo também, a gente recebeu muito através dos nossos irmãos em Cristo da igreja. Esse tempo também tem sido um tempo de ressignificar muita coisa em relação a ser igreja, sabe? A gente tem provado e visto como o Senhor é bom através da comunhão do corpo da igreja. Os irmãos têm nos abençoado tanto, a igreja tem nos abençoado tanto. A gente está aqui na igreja Batista Lagoinha, que é da minha cidade, em Campos, no interior do Rio. E a gente tem pastores, assim,
excelentes, que realmente amam as coisas de Deus, que amam o reino de Deus, amam servir, têm um coração realmente voltado para o reino, para a palavra. Então tem sido um tempo assim muito precioso. Deixa eu só ligar aqui. E eu só posso agradecer a Deus. Ano passado eu recebi um versículo que eu guardei comigo, que era Salmo 126, onde falava que nós ficaríamos como quem sonha. E aí, no meado de 2025, eu engravidei, né? E Deus realmente tem cumprido suas promessas. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, a gente não merece, mas a graça de Deus tem nos alcançado. Que é a Helena e o João. Caleb está chegando aí da escola. Eu só posso dizer que Deus é bom, que Ele vê independente das circunstâncias, né? Ele nos vê, Ele nos conhece. Muita coisa tem acontecido nesse novo tempo que a gente tem vivido, assim. A gente trocou de ambiente, né, em relação à igreja, a gente está vivendo em outra igreja, compartilhando comunhão com outros irmãos, novas pessoas, e isso tem sido um esticar de Deus. Cada lugar que a gente passa, na verdade, é um esticar de Deus para as nossas vidas. E cada lugar onde a gente passa, a gente tem a oportunidade de servir, de ser servido, de edificar e ser edificado. A gente aprende, a gente cresce, mas Deus preparou esse novo tempo, né? E aprove ao Senhor nesse tempo fazer, operar esses milagres, essas bênçãos pela graça dele. E esse ano a gente viveu. Meu marido estava falando também como ele conseguiu quitar algumas coisas, algumas dívidas, né, que tinha e conseguiu zerar, graças a Deus. E tem sido um tempo de muita bênção, sabe? De provisão do Senhor, provisão do céu. Compromisso também de estar ofertando, nunca ir aos cultos de mãos vazias, sabe? Mas sempre ofertar algo na casa do Senhor. Isso tem sido um compromisso também que a gente tem feito diante de Deus. E viver com maior generosidade, servir mais, viver com maior generosidade. Esse ano também nesse ambiente da igreja, né, onde a gente teve a oportunidade de abrir a nossa casa para receber pessoas, coisas que a gente não gostava de fazer, não porque a gente não gostava de receber, mas porque a nossa casa estava com alguns cantinhos precisando de cuidados, infiltração, goteira, alguns móveis precisando trocar. E a gente abriu as portas para o GC, para a célula da nossa igreja, e aí a bênção da hospitalidade, né, surgiu. Deus não é obrigado a fazer nada, mas eu acredito que quando a gente abre a nossa casa para servir, abrindo o nosso coração para as pessoas verem a nossa intimidade, ver as nossas feiuras, as coisas que não são tão bonitas, é uma oportunidade também para a gente crescer e quebrar muita coisa dentro de nós. E depois que a gente abriu isso aqui, o pastor até brincou assim, né, que para a gente lembrar de Obed-Edom, que quando a arca do Senhor esteve na casa dele, durante um tempo, a casa dele foi abençoada. E eu vejo que isso também aconteceu aqui. Aliás, todas as famílias da igreja, né, que eu vejo que tem aberto o espaço para receber os irmãos durante a semana, para a célula, para o grupo de crescimento, eu vejo que Deus tem realmente abençoado. E eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes eu assisto alguns vídeos sobre produtividade e eu vejo que quando se fala em produtividade, em crescer, em organizar o tempo, a gente arruma tempo para muitas coisas, né? Eu vou organizar meu tempo para eu conseguir ler mais, ir à academia, fazer atividades físicas, organizar as tarefas do meu lar, conseguir ter mais tempo de lazer, estar com os meus filhos, com a minha casa, com a minha família. Mas geralmente nesses vídeos sobre produtividade, a gente não vê muitas pessoas falando que querem separar tempo para receber mais pessoas,
ou para usar o seu tempo livre, a sua vida, para servir mais outras pessoas além da sua própria casa, além da sua própria família. E pensando sobre isso, eu vejo como é importante, né, no padrão de Jesus, no padrão bíblico, que a produtividade cristã, ela não deve estar ligada só aos nossos desejos, às nossas vontades, ao nosso prazer. Mas o tempo de Jesus, a vida de Jesus, eu até assisti um vídeo sobre isso esses dias, a vida de Jesus, a agenda de Jesus era organizada em fazer a vontade do Pai e em servir pessoas. Então Jesus não tinha problema com ser interrompido, em parar o que ele estava fazendo para atender as necessidades dos outros. E eu vejo que isso é muito importante, a gente está atento a isso. E a gente vive um tempo que existe uma tendência, né, ao isolamento, a querer estar sozinho. Mas eu já te digo que não tem como crescer, se desenvolver como pessoa, tirar os carrapichos, mudar, ser esticado, ser limpo, ser santificado, fora do lugar de comunhão. Então eu diria fora da igreja, né? A gente é salvo pela graça por Cristo, mas crente que é crente, ele tem que estar na igreja, ele precisa estar em comunhão. E isso tem feito muito bem pra gente. Na hora não parece tão bom, porque a gente vai ser confrontado, a gente vai ter que expor a nossa vida, a nossa intimidade, quebrar alguns protocolos, né? Quebrar a rotina da nossa maneira de viver, parar mais para limpar a casa, preparar o ambiente, né? E isso requer tempo. E muitas vezes isso nos incomoda, porque a gente está acostumado a organizar a nossa vida em torno das coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. E a gente pode pensar assim, agora eu vou ter que arrumar tempo também para preparar o ambiente para receber pessoas. E foi muito bom. A célula ficou aqui um tempinho, agora não está mais, mas a gente quebrou isso na nossa vida esse ano, que é essa dificuldade de receber pessoas por pensar que minha casa não está tão legal, minha casa não está tão boa, o espaço não é legal o suficiente. Então, isso foi muito bom para a gente. E depois disso, o que aconteceu? Deus nos abençoou com a reforma da casa, alguns pontos que precisavam ser reformados, ganhamos móveis, ganhamos um quartinho para Helena, né? Berço, móveis, coisas para ela. E, gente, eu não tenho como falar assim. E a igreja tem tido esse cuidado com pessoas, no geral, não só com a gente, mas no dia a dia da igreja, a gente tem visto isso, que há preocupação com a necessidade dos irmãos em Cristo. Não só dos irmãos em Cristo, mas de outras pessoas também que não são da igreja. Enfim, entrar nesse assunto para mim é muito importante porque isso era um bloqueio, sabe? Um bloqueio mesmo, assim. Durante o tempo que a gente estava em outra igreja, a gente não recebia pessoas, assim, em nossa casa por causa disso. Mas isso foi quebrado. E a gente deve quebrar isso em nome de Jesus, essa vergonha de ficar pensando no que as pessoas vão pensar, porque a gente perde a bênção da comunhão, a bênção de crescer, a bênção de receber de outras pessoas, receber outras pessoas, né? Enfim. Eu vou concluir o almoço aqui. O chuchu já tá picadinho, enquanto eu estava conversando aqui com vocês. Vou refogar o chuchu ali. E é isso. Eu tenho sentido, né, a necessidade de me organizar mais em relação às refeições. Esses dias eu estava até vendo uma irmã da igreja postando ali no grupo. Ela já vende alimentos picadinhos, embalados a vácuo. E eu achei isso super legal, assim, né? Nessa fase que eu estou agora, e pelos próximos meses aí, o que eu estou vendo, é que eu vou precisar de realmente uma organização maior relacionada à alimentação. Eu não tenho costume, eu sei, mas ainda não fiz. Deixar as coisas preparadas, adiantadas, assim. Às vezes, sim, eu faço o almoço, ou ontem, por exemplo, eu fiz arroz, e que dá para hoje, já tem feijão, aí às vezes eu só faço a carne, né, e
um legume, uma verdura, uma salada, mas eu preciso começar agora a me organizar mais em relação a isso, porque a demanda está muito maior. E eu sinto que a minha rotina ela é muito quebrada também, porque a Helena, ela ainda é bebê e vai quebrar a rotina, né? Vai querer mamar, eu amamento, né, a Helena, então eu tenho que parar para ela mamar, para trocar fralda, para fazer algumas coisas. E com essa rotina intensa, de não dormir bem, eu sinto que eu preciso parar um dia da semana, organizar cardápios para a semana, deixar já algumas coisas pré-preparadas, né? Temperada, carne, legumes picadinhos, para poder me adiantar. Então, estou sentindo essa necessidade. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente tem que ter esse poder de adaptação, de se encaixar às novas realidades, porque se a gente ficar engessado, querendo fazer as coisas do mesmo jeito que a gente fazia antes, quando a estação de agora pede outro comportamento, a gente vai acabar cansada, estressada, e quando a gente não se encaixa essas mudanças, é bem mais complicado, né? É bem mais difícil. Então, é isso. Eu acho que hoje, tudo que a gente puder ter que facilite, né, a nossa rotina, os preparos, as coisas, a gente deve fazer. Tudo que estiver à nossa mão para facilitar. Essa semana mesmo eu comprei um aspirador de pó, depois desse episódio de bronquiolite da Helena, e aí as crianças já aprendem a aspirar também para me ajudar. Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Terminei ali, vou colocar o almoço para as crianças, depois eu ainda tenho uma roupa para torcer na máquina e estender. E é isso. A rotina aqui tem sido bem quebrada, mas eu tenho tentado adaptar da melhor maneira possível, para não ficar tão estressada, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E é isso. A gente vai se adaptando a essas fases da nossa vida. Se você tiver alguma dica para me ajudar, deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero saber como você faz aí na sua rotina. Você trabalha fora, cuida da casa, tem crianças, como você faz, tá bom? E é isso. Deus abençoe, tchau, tchau. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, fala aqui pra mim e no próximo vídeo a gente se encontra. Deus abençoe.